Bom, então vamos lá. Espera, deixa eu ver se deu tudo certo. Ok. Bom, então, gente, boa noite oficialmente agora. Vamos estar dando início do nosso 36º dia, ou 37º agora, não me recordo, do nosso estudo, onde a gente vai começar a carta 8, né? Daqui a pouco eu passo as páginas das leituras, mas vamos iniciar com a nossa oração para a gente já fazer a conexão com toda essa egrégora que está aqui presente hoje já, com os mestres que estão aqui presentes, com esses seres de luz da consciência crística que estão aqui para nos facilitar e iluminar nossa mente aí para que a gente absorva o máximo de informação hoje, o máximo de conhecimento. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo algumas vezes para a gente silenciar nossa mente. E vamos agora fazer a nossa oração. Que Cristo nos ensina exatamente aqui na carta 8, tem um capítulo dedicado para meditação, então a gente vai aprofundar mais ainda mais para frente aqui quando chegar o momento. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. Que quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo, para a gente iniciar a leitura de hoje. Então a leitura será das páginas 269 a 276 do livro, né, da editora Almenara, ou das 175 a 179 do PDF. Ok? Podemos começar? Manda o joinha aí pra mim. Patrícia, ok, beleza. Marcinha, joia. Christian, Oi, Beth. boa noite, desculpa atrapalhar. Repete para mim a página, por favor, que hoje eu não consegui fazer minha leitura. Tá, é 269, começa na 269 no livro, vai até a 276. E no PDF começa na 175, vai até a 179. Para a Paty que está com o outro livro, é só pegar o início da carta 8, Paty, que hoje não tem erro. Já achei. A gente vai dividir em duas partes. A primeira ela é bem curtinha, porque a introdução ela é bem profunda. E depois a gente vai numa leitura que vai ser um pouquinho mais longa, mas como é um assunto só, a gente vai estar fazendo ela na segunda parte. Tá joia? Então vamos lá. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta:
Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade, vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual, e essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge, em compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Esse impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo que essas frequências inferiores têm a oferecer e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência da matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento,
tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. E essa primeira parte a gente já encerra aqui. Quem gostaria de começar comentando, perguntando, fiquem à vontade. E como eu gosto de falar, né? Um de cada vez, tá? Este começo Ô, Christian, como eu gosto de falar também, a Patrícia levantou a mão, é pra falar. Quer falar, Patrícia? Eu acho que foi o Antônio que tá com vontade de falar. Eu nem levantei minha mão, tô quietinha, Antônio. Eu gosto de ouvir o Antônio falar, mas é tudo sobre vibração, né, gente? É tudo energia e a gente fica muito centrado nesse plano físico e é muito mais que isso, né? Aliás, é tudo energia, né? Sim. É tudo energia, é tudo vibração. Sim. Então, eu não sei como uma pessoa que fica com a mente voltada só para esse mundo físico, né? Ela consegue. Deve ser muito difícil, né? Pensar nesse fim, né? Nesse pequeno espaço. E a gente é muito mais que isso. E é tudo vibração. Então, assim, o nosso corpo, a nossa saúde, é tudo um reflexo de como estamos vibrando, né? E o mundo, e se a gente fica muito focado nas coisas que estão acontecendo, e esquece que estamos muito além disso, somos muito mais que isso, então fica muito difícil, né, o processo. Sim. É isso que eu entendi, né, nesse início, né, vibração. Você tocou um ponto importante que foi pedido para comentar um pouquinho aqui do que está acontecendo no mundo, tá? Nós estamos chegando no auge da transição planetária e não é à toa que o mundo tá passando por uma turbulência muito grande. E se a gente for pegar a mídia e quem domina o mundo em geral, né, os dominadores do mundo aí, eles dominam a gente pelas frequências do medo. Eles querem que a gente se mantenha numa frequência mais baixa. Então, quando a gente está nessa vibração, foi agora há pouco, teve a guerra de Israel com o Irã, que muita gente já começou a entrar em pânico, achando que viria a Terceira Guerra Mundial, sendo que a espiritualidade já deixou muito clara que nós vamos viver uma transição amena e que a guerra mundial não vai acontecer, não vão permitir que aconteça nada disso. Mas eles querem colocar medo, porque a maioria das pessoas não buscam esse tipo de informação. E há um tempo atrás, há um ano atrás, não é dois, há um ano atrás,
já foi falado que o maior desafio do Brasil, o que mais divide o país, é a polarização política. E nós estamos no auge disso agora, cada vez mais forte, né? Nós estamos aí na eleição para prefeito, já foi muito forte, mas nós vamos entrar aí num período de pré-eleição presidencial logo, logo, e isso vai ser muito forte. O que a gente precisa crescer espiritualmente é entender o seguinte: ninguém que está aí hoje está aí para defender os nossos interesses. Direita e esquerda é ilusão para dividir a população. E a gente tomar partido, ficar lendo sobre isso, falar nisso, entrar nessa vibração de medo que estão querendo colocar no Brasil, que tem até um recado de Mãe Maria que eu vou passar no final, e o Antônio já comentou sobre isso ontem num áudio que ele mandou, não sei quem prestou atenção nisso, mas eu vou estar falando disso mais lá na frente. Quem entrar nessa onda de... Quem assume que tem assim... ter um lado é até normal, porque isso vai de acordo com as nossas crenças. Mas quem vive falando disso, publicando sobre isso, entrando em discussão sobre isso, só está fortalecendo o que a gente não quer e ajudando a baixar a vibração da humanidade. Nós estamos num momento de elevar nossa vibração. Então tudo isso Cristo fala numa carta lá atrás que muita coisa vai acontecer. Ele usa outras palavras, mas que um período de tribulação muito grande vai acontecer. Mas para aqueles que tiverem cuidando da sua consciência, mantendo suas frequências elevadas, dentro dessa, como ele coloca aqui nesse início das cartas, ciente de que existem duas dimensões, uma que a frequência são as vibrações terrenas e outras que as vibrações de algo maior, essas pessoas não serão afetadas e elas podem co-criar o que elas quiserem. Tudo que está acontecendo é manipulação. Os verdadeiros donos do mundo nem aparecem. Eles manipulam todo esse jogo político. Uma das coisas que eles manipulam hoje muito forte é o jogo político. Eles manipulam o mercado financeiro, eles manipulam tudo isso para manter a humanidade dividida. E quanto mais a humanidade entra nesse jogo, mais a gente atrasa o processo da evolução da humanidade como um todo. Porque para acontecer tudo o que precisa acontecer, precisa atingir um mínimo de pessoas que atinjam uma frequência vibratória superior. E nós que somos despertos, que estamos aqui nesse estudo, que estamos, já estamos, digamos, não existe, não dá para, assim, mas já sabemos de tudo isso, a gente precisa manter essa frequência vibratória, e quanto mais pessoas a gente conseguir impactar ao nosso redor, mais a gente vai ajudar nessa elevação planetária, tá? Então, cuidado com esse jogo. No fim, eles estão protegendo apenas os interesses deles, seja qual vertente você acredita. E não sei como vocês estão recebendo essas palavras, mas não tem problema nenhum você ter uma preferência, desde que você saiba que isso é apenas uma crença. A grande verdade ninguém sabe. E é tudo marionete e é tudo manipulação de tudo que está acontecendo, tá? Então quis falar da maneira mais simples, da maneira mais polida possível, mas eu vejo que isso está impactando muito o Brasil com essa história de tarifa, com essa história de... Muitas pessoas estão vibrando no medo do que vai acontecer, e esse medo vai paralisar muita gente, vai baixar a frequência de muita gente, como aconteceu com o vírus, como acontece com as guerras. Tá? Então, muito atenção nos seus pensamentos, atenção no que você está vibrando, atenção no que você está olhando, atenção no que você está julgando. Muito cuidado com tudo isso. Pode falar, Antônio. Tá. Eu vou puxar um gancho aqui do que a Patrícia falou, que tudo é energia, né?
Sim. Tudo é vibração. Nos nossos estudos aqui, mais de uma vez foi dito para nós que, dependendo dos seus pensamentos e das suas emoções, essa frequência desses pensamentos e dessas emoções, elas vão impregnar o seu campo magnético, não foi? Sim. Então, aí foi ensinado para a gente há um tempo atrás que todo pensamento ele movimenta a energia, né? Então, buscando isso que você falou das polarizações, eu concordo que a pior das polarizações hoje é a questão política no nosso país, porque, como você mesmo disse, Christian, é normal que a pessoa tenha uma escolha, né? Estamos num mundo tridimensional ainda. O que não é normal é que você entre nessa sequência de ódio por quem pensa diferente de você. Aí não. Aí você está abrindo uma porta perigosa para você. Por quê? Volto a falar, segundo a carta. Seus pensamentos e seus sentimentos, né, vão impregnar seu campo magnético com aquela frequência. Então o que é que você está fazendo? Se você toma ódio de alguém. A minha irmã, ela me mandou um vídeo e falou assim: Antônio, o mundo acabou e a gente não viu. Tinha um rapaz dentro de uma universidade sendo xingado. E as pessoas que estavam xingando o rapaz estavam gritando para ele, mas com muito ódio, uma frequência terrível. Estavam gritando para ele assim: seu lindo! Seu rico! Que mais que ela falava? Seu inteligente! Ela só mostrava aquele ódio por coisas que qualquer outra pessoa iria elogiar. Então, isso que o Christian falou é muito importante. Essas polarizações, independente da política, independente do que for, elas isso vale foram... para tudo, vale para homofobia, vale para machismo e feminismo, vale para tudo. Exatamente. Eu vou chegar nisso. Essa polarização que eles implantaram, né, e a maioria das pessoas aceitou, ela extrapola muito a questão política. Esse exemplo do vídeo que a minha irmã mandou não estava relacionado diretamente à política. Mas a presença daquela pessoa, né, num estereótipo diferente, deixou que outras se tomassem pelo ódio e agredissem aquela pessoa. Então, é nisso que nós precisamos tomar muito cuidado. A polarização está do lado de fora, né, da nossa casa. E se a gente tem nossas opiniões, as nossas escolhas, isso é normal. O que é problemático, começa a prejudicar muito, é quando a gente vê quem pensa diferente, quem tem uma posição diferente da nossa, como um inimigo, e permitimos que os nossos pensamentos, as nossas emoções, criem uma frequência de ódio, uma frequência baixa, né? E com isso vai impregnar o nosso campo eletromagnético. Porque aquilo que eu falei antes da gente de pedir para o Christian, que eu podia falar antes de começar a gravar, né? A gente precisa da nossa consciência limpa para que entrem energias puras e essas energias permitam que o nosso campo eletromagnético ele seja impregnado com energia de alta vibração. E isso vai promover uma série, né, de transmutações que a gente precisa para a próxima etapa. E eu creio que o maior alerta que deveria ser dado para a humanidade inteira é isso que o Christian falou. A gente tomar cuidado com essa questão da polarização. Se for possível... Esse é o maior desafio do Brasil, é a parte política. Sim. É o maior, é o maior das polarizações. Sim. Se a gente puder tentar enxergar isso de cima, sem se envolver, e emanar amor, né, emanar compaixão, emanar todas as frequências que podem fazer com que isso seja minorizado, eu acho que a gente, além de estar fazendo um bem enorme para nós mesmos, não entrando em sintonia, né, com isso,
e ajudando que as pessoas caiam em si, né? Que elas tenham um flash de, de, de luz em sua mente, em seu coração, e entendam que o que pensa diferente de você tem uma centelha da fonte criadora, é seu irmão, só trilhou caminhos na vida diferentes dos seus. Isso é muito importante. Uma coisa que o Antônio falou de flash, quem ouve sobre espiritualidade muito ouve falar sobre o flash solar, que vai vir para ajudar a mudar a humanidade. O flash solar mais importante que precisa acontecer antes desse grande flash solar vir é o flash solar na sua consciência. O flash solar ele vai vir de dentro para fora, porque quando a consciência da humanidade estiver pronta, a parte de fora pode transmutar, vai vir de dentro para fora. O Vital Frozer ele falou num vídeo que assim, a gente tem que ser muito neutro, porque muitas das coisas que a gente mais acredita, a gente vai cair com a cara no chão. Porque tem muita pessoa que a gente acha que está atuando pelo mal, na nossa maneira de enxergar, e está atuando pelo contrário, e tem muita gente que está atuando pelo bem e está simplesmente fazendo um fantoche e está atuando pelo mal. Então, quando tudo for revelado, muita gente vai se surpreender. Então, quanto mais neutro a gente tiver em tudo isso, mais avançado e mais suave vai ser todo esse processo. Sim. Eu posso complementar aqui? Pode sim. Depois eu vou passar para a Marcinha, que ela levantou a mão. Pode falar, Antônio. Tá. E para aquelas pessoas, né, que acham que nós estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos. E justamente nesse momento mais crítico dessa humanidade, né, desse ciclo dessa humanidade que ocupa esse planeta nesse ciclo, porque de tempos em tempos é transformado. Nessa fase a gente recebe uma ajuda incrível. Vocês devem estar vendo muitas pessoas falando a respeito das irradiações que o Sol está emanando, que são muito poderosas, né? Mas não é só isso. Nós recebemos emanações extremamente poderosas de duas supernovas. Elas estavam muito distantes e, não coincidentemente, essa irradiação está chegando aqui agora. Ela vai começar a chegar agora. E até abril do próximo ano nós vamos ter, como eu poderia dizer, um incentivo muito grande para as nossas tendências. As pessoas que tendem, né, que já entenderam que só existe evolução no caminho do bem, elas vão ser fortalecidas nesse propósito. As pessoas que pegaram um caminho diferente, elas vão ser fortalecidas nesse propósito. Mas o que mais impressiona é que ninguém está sozinho. Todos nós estamos recebendo uma ajuda incrível, inimaginável, né, da fonte criadora e de uma série de hierarquias, né, de entidades que estão vindo para cá para poder nos auxiliar nesse processo. Então, às vezes, a gente fica olhando as notícias do mundo, das coisas, a gente, se não se policiar, a gente já entra mesmo em preocupação, algumas pessoas já em medo e tudo. Mas é importante que a gente entenda isso como algo necessário para o planeta, mas que nós não entremos em sintonia com esse processo de como é que a gente poderia chamar? Nesse processo de transformação mais radical que o planeta vai viver, né? Então é isso, que a gente fortaleça a nossa fé, nossa intenção, e que não entremos em sintonia com nada que possa abaixar a nossa frequência. De novembro a fevereiro a gente entrou numa transição muito forte, que agora a gente está definitivamente nessa era de aquário que todos falam. Esse portal, a partir de junho, que culminou no portal 7/7, muita energia entrou, e isso está se intensificando, que vai ter o portal 8/8 e o portal 9/9, que muitas coisas vão acontecer entre agosto e setembro. Não é à toa que todas essas polarizações, guerras, tudo mais, estão se intensificando agora. Isso é a famosa distração, é o outro lado, trabalhando para baixar a vibração, porque quanto menos elevada tiver a humanidade, mais difícil vai ser, digamos, que a elevação de toda a humanidade, porque o planeta vai se elevar de qualquer maneira. A Terra vai passar para uma outra dimensão. A questão é se nós vamos juntos ou não.
E é um trabalho individual, mas que se torna coletivo para uma boa parte da humanidade. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa consciência, mais a gente vai ajudar nesse trabalho todo, que, como o Antônio falou, a gente está assistido por intraterrenos, extraterrenos, extradimensionais, seres galácticos. É um trabalho de luz que a gente não consegue nem dimensionar, para falar a verdade, tudo que está acontecendo. Mas é um trabalho sensacional que está sendo feito para nos auxiliar em tudo isso, tá? Marcinha, pode falar. Você está com a mão levantadinha aí já faz um tempinho. Christian, eu queria dizer que eu sofri muito, né, há 4, 5, 6 anos atrás, né, com toda essa polaridade, porque eu me envolvia muito nisso, isso me fazia sofrer muito. Eu não conseguia deixar de me posicionar, né? Então, claro, sempre vai ter, na mesma casa, sempre vai ter um diferente do outro. E, inclusive, assim, essa semana uma amiga minha me mandou um WhatsApp dizendo que nossa, que estava com muita raiva do que estava acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, amiga, calma, não entra nessa. Falei todas essas palavras que eu ouço, né? Não entra nessa, é isso que eles querem. Eu falei, ainda brinquei com ela, olha, esquece, falei, pensa na nossa viagem. Em outubro, que a gente vai fazer uma viagem em outubro, pensa na nossa viagem, esquece isso, para de ver TV, para de ver jornal, porque não vai adiantar. Aí, só que eu mesmo caí na tentação de postar, de repostar uma coisa de uma pessoa que eu sigo, né, essa semana, mas, claro, pela minha postagem, dá para saber qual era a minha posição. E uma pessoa que eu fiz amizade há pouco tempo e muito querida, eu vi que ela colocou, né, não vou falar o que ela colocou lá, mas ela colocou alguma coisa assim, aí eu vi que eu acabei, acho que ofendendo ela, né, ofendendo o que não era o contrário, né, daí eu ainda falei, não é sobre isso, amiga, né, mas eu parei e falei, mas você caiu na tentação. Aí o que eu fiz? Peguei, fui lá, tirei meu post, né, do Instagram e falei, agora já foi, né? Já foi, você não devia ter feito, e caí na real do que realmente não é para eu fazer, né? Porque aquilo lá foi um impulso do meu ego mesmo. Mas eu já sofri muito por isso. Hoje não sofro mais, mas eu já sofri muito. Inclusive porque eu tive, na época lá atrás, teve mortes de pessoas que eu amava, então foi meio complicado para mim. E também na minha família, uma pessoa postou no grupo família, ontem, um post falando, né, das sanções do Brasil, que o Trump que ia, sei lá, tirar satélite, a gente ia ficar sem internet, os trens, né, nada ia funcionar mais, né? E eu não vi. Aí uma cunhada minha falou, nossa, você viu o que fulano colocou lá, tal? Eu falei, não vi. Daí a hora que eu fui ver, eu falei tudo isso pra pessoa, eu falei, não entra nessa, né? Se vocês querem que a gente fique com medo, vamos emanar amor, vamos emanar vibração. Só que assim, eu fiz uma coisa e eu agi diferente. Então assim, a gente tem que se policiar sempre, né? Orar e vigiar e entender. Se a gente... Não adianta, acho que foi na passada que a gente leu isso, não adianta você estar no despertar, mas você não está, né? Você achar que está e você fazer. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você não querer se posicionar. Eu sei que é difícil, que eu tenho que me controlar nisso. Então, foi muito bom você falar sobre isso, né? Tocou, né, aqui comigo, né? Então... a gente vai aprendendo, né? Sempre. Então é isso que eu queria falar. E assim, depois do livro também, a parte que eu achei legal aqui, que foi o que você colocou, né? Da felicidade, né? A gente, o propósito não é experimentar alegria e felicidade inalteráveis, né? Porque, na verdade, assim, se a gente não tiver altos e baixos, só ser feliz, a gente realmente não vai evoluir.
É através de acertos e erros. Essa parte é muito Através de importante. acertos e erros que a gente vai ter que evoluir, né? Porque uma pessoa só feliz, realmente não, me pegou bastante esse parágrafo aqui. É isso. Gente, faltam 2 minutinhos para essa sala cair. Então vamos mudar de sala? Me dá um joinha aí. Então eu vou pausar a gravação e aí já mando o link novo para você. Jéssica, Jéssica, isso que eu ia te pedir para avisar para Jéssica. Jéssica, a sala ela vai ser derrubada agora, mas eu vou mandar lá no grupo um novo link. Como você não está no grupo, eu vou pedir para a Rafa encaminhar, tá, Rafa? Tudo bem. Tá Então, ok, pode deixar. Tá, jóia. Então eu vou lá que vai cair a qualquer momento. Então vamos lá, já deu menos de 1 minuto aqui para cair. Então vamos lá, gente, vamos saindo para a gente mandar outra sala. Pronto. Estamos de volta. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos ler o restante de hoje e depois a gente abre para as conversas. Oi, Christian, posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade, pode. Então, esse lance da frequência vibracional, né? Realmente vem sendo falado há muito tempo, só que as pessoas, assim, era uma coisa que eu acho que tinha que aprender na escola mesmo. Porque tudo começa lá quando a gente é pequenininho. Tem aquela teoria da água, né? Que você falando as coisas boas e as moléculas vão agindo de um jeito. Sim. E quando você toma aquela água, dá pra ver, né, no microscópio. Então isso já dá pra, é provado, né? Que a frequência é importante. Pode ver numa sala de aula, se tá todo mundo empolvoroso, aquele adolescente, aquela bagunça, o negócio parece que vai pegando fogo de um jeito. E a professora não perde até o controle, se altera na frequência vibracional da sala de aula. Então, tudo. Então, é bom para a nossa saúde, é bom para viver em comunidade, viver... O que precisa? A gente precisa respeitar o próximo e mentalizar sempre o que a gente... Co-criar, na verdade, né? Co-criar o que a gente quer. O que a gente está vivendo agora é que estão co-criando mundos, co-criando cenas. E assim, como tá, não só TV aberta, é mídia, é rede social, é tudo, o negócio pega uma proporção muito maior. E aí a gente entra na vibração. Sim. É como um jogo de futebol, vocês já repararam? É arena de futebol? Quem já foi, eu vou no campo com meu pai, eu sei como é que é o negócio. Então assim, eu torço pro meu time e respeito o próximo, mas tem muitos que não respeitam. E fica aquela guerra. A pessoa sai nervosa, sai raivosa porque perdeu. E aí, assim, aquilo faz muito mal. A própria, quem já leu sobre isso, o próprio desenho da arena ali, do futebol, já é próprio para essa coisa de ódio, né? Quando os leões também ficavam na arena, né? Isso aí vem de lá de trás. Então, assim, estão jogando a gente, né? E a gente tá assim naquele... Lógico que a gente tem uma preferência, todo mundo tem uma preferência, porque também ser um ser que não tem preferência nenhuma, tipo aqueles macaquinhos, não escuto, não ouço e não falo. Aí também, gente, não é normal. A gente tem que saber o que está acontecendo. Porque tem muita gente que, para não participar de tudo isso, sai desse mundo total. Sai. E não quer nem assistir. E não é isso. A gente veio, eu acredito, com o propósito de viver nessa época. E para aprender com ela. E aí, então, a gente tá... É aquilo, não adianta a gente... Porque tem... Olha, o que a gente passou, a pandemia, que eles querem o que quer, o que o Christian falou, é colocar o medo, de alguma forma. Foi criado o medo. Devido ao medo... Então, eu vou até falar o nome lá daquele ministro da saúde, o Mandetta, falava, só vá para o hospital se você não estiver mais respirando direito. Aí chegava lá, tinha que entubar. Entubar é um dos procedimentos mais difíceis que existe dentro do hospital. E aí quem estava lá para entubar? Veterinário, odonto, não que eles não saibam, mas era muita gente, dentistas e tudo. E muitos, tem enfermeiros que são especializados em intubação. O que acontecia? Havia o falecimento por causa da intubação. Então assim, o medo de não sair, tinha que ficar em casa, aquela coisa. O que vai acontecer agora? É o medo da guerra. Lembra aqueles 3 dias que ficaram na escuridão, não, que ficaram 3 dias, não, 2 dias, Portugal, Espanha, ficou sem luz? Sim. Já não tinha mais comida.
nos mercados? Então, o que eles querem? Ocasionar o medo. Com o medo, a gente não raciocina. E vão ver os 3 dias de escuridão, que não é só energia. Vai ter um reset aí, e aí o povo vai ficar desesperado, vai ter gente infartando a rodo. Então, se a gente não tiver consciência disso, é o que está acontecendo com a política. Então, um gosta do verde, outro gosta do amarelo. E aí um defende o verde com tudo, e o outro amarelo com tudo, só que ele não respeita o próximo. O que a gente tem que fazer é assim, fique com o seu lado, mas respeite o outro. Porque aquele é o que quem foi que falou aqui, o que a gente pensava que tá do lado do mal, às vezes é do lado do bem. E quem é do bem, às vezes é do lado do mal. Então a gente não sabe. E os intraplanetários, os extraterrestres aí, eles estão numa luta árdua, porque eles não querem que sobre nada para eles. Porque eles têm eles têm o que eles vão, eles estão segurando o lado deles, porque se acontece de uma bomba atômica explodir, vocês acham que é só aqui na Terra? Não é. Isso vai para o universo aí, vai sobrar para os outros planetas. Então, a gente, na verdade, o negócio é tão imenso. O que fizeram com Tesla é tão grandioso o negócio. Estão fazendo uma lavagem cerebral em todo mundo. Então a gente tem que ficar bem esperto. Pode ficar, né? A gente, lógico, pegou todo mundo de surpresa o que aconteceu. A gente sabia que ia vir, mas não essas coisas todas. E vão vir. E essa semana promete, porque a parte toda, astrologicamente falando, os planetas, a conjuntura, é que vai vir muita coisa. E a gente tem que estar preparado para quê? Para acalmar o próximo, o nosso irmão. Porque eu acho que a gente daqui do grupo consegue enxergar, mesmo naquela que tem o seu lado, mas a gente fala, até aqui eu posso, mais que isso que não. Porque mesmo na minha casa eu vejo isso, eu vejo meu pai falando uma coisa, minha mãe falando outra, e aí eu fico assim, meu Deus, e aí eu falo, é melhor ficar quieta, né? Falo e fico na minha, porque olha, não tá fácil, mas a gente vai conseguir passar, porque a gente veio com esse propósito. Exatamente. É isso, gente. Muito bom, obrigado, Paulette, pelos comentários. Rafinha, pode falar. Só uma observação que eu achei interessante, quando diz aqui na carta assim, ó, como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde a vida é consciência, onde há consciência há vida, né? Eu me peguei muito numa frase de Santo Anselmo, que diz assim que não busco compreender para crer, mas crer para compreender, né? Sim. Que na verdade tudo é uma existência mesmo, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de todo o processo da humanidade, né? Que tudo é vida, tudo é consciência. Se você parar para pensar, dentro de um processo de cadeia alimentar, o ser humano não tem nenhum predador, né? Então, o predador seria as doenças, vírus, bactérias, que têm uma consciência, né? Que a bactéria, a gente sabe que é um ser vivo, e o vírus é uma incógnita ainda para muito cientista. Mas essa capacidade da gente ver, entrar no campo vibracional, tem um médico que eu assisti uma palestra dele essa semana, Dr. Daniel, se eu não me engano, que ele diz assim, nós não atraímos nada, nós nos alinhamos com o campo vibracional. Se você buscar atrair alguma coisa para sua vida, você vai ficar estagnado. Você tem que se alinhar à frequência. E o primeiro passo para alinhar a frequência é o silêncio. É onde Deus vai conseguir falar com você. Então a gente está passando por umas coisas tão grandes, gigantescas aí no planeta, que o principal é o silêncio. E a gente não está conseguindo silenciar para ouvir tudo isso, né? Então, achei bem interessante essa frase dele, porque, na verdade, a consciência é a vida, né? A vida é Deus. Então, a partir do momento que a gente para, silencia e consegue ouvir Deus, a gente passa a ter a vida que a gente precisa ter, né? Sim, sim. Tem tudo a ver com aquilo quando a gente fala, viver em gratidão. Se você vive em gratidão por tudo que você... por toda a vida que você quer, por tudo aquilo, você acaba atraindo isso, mas por quê? Porque você entrou na frequência vibratória daquilo que você busca, né? Então, entra na lei da atração, né? Exatamente. Christian, Pode falar, Antônio. tem alguém com a mão levantada aí?
Não, pode falar. Eu quero falar duas coisas. A primeira é sobre o que a Ana Paula falou, né? Que essa questão das vibrações. A gente hoje em dia, a gente precisa desenvolver a questão da percepção da vibração das pessoas. Se você faz disso um hábito, você vai perceber de forma gritante que a pessoa não está em sintonia com o que ela está dizendo. Você vai entender perfeitamente que se aquela energia que a pessoa está emanando é uma coisa boa ou não. E a gente precisa praticar isso, né? Todos os dias, todo o tempo. E assim, nós precisamos colocar uma postura. Eu comentei isso uma vez aqui no nosso grupo, que eu estava num hospital esperando um atendimento para minha irmã. Chegou uma jovem, uma criança, e ela começou a brigar, gritar coisas terríveis com a menina que estava fazendo ali o atendimento das pessoas. E eu achei aquilo muito triste, e aquilo ia desenvolver, né, para uma coisa pior. Aí nessa época a gente estava trabalhando essa questão de enviar calma, enviar compaixão, enviar amor. A gente ficou meio assustado, mas eu lembrei disso e comecei a vibrar, a envolver as 3 pessoas em luz, sabe? Em luz azul, em luz rosa. Olha, gente, eu não sou um desperto. Eu estou lá atrás na fila, igual eu falei no grupo. E se eu, de alguma forma, eu contribuir para aquilo, eu acho que qualquer pessoa nesse universo pode fazer a mesma coisa. Eu digo para vocês, a mulher que estava com a criança, a jovem que estava com a criança, ela, daquele momento que eu envolvi na luz e fiquei enviando força, né, eu abri o meu chakra cardíaco e fiquei enviando aquele equilíbrio, a discussão cessou, a discussão parou. E eu fiquei muito impressionado. Eu falei, gente, isso é algo que a gente precisa usar o tempo todo. Porque o que mais tem é confusão, o que mais tem é coisa vibrando negativa. E se a gente tem essa condição de melhorar essa situação, que a gente melhore, né? Que a gente use isso em favor do nosso próximo. Isso é muito legal. Outra coisa que eu queria dizer é que eu amo quando a Rafa fala, quando a Patrícia fala, mas Rafa, pela primeira vez eu vou discordar da sua fala, porque nos ensinaram que estamos no topo da cadeia alimentar, e isso foi uma das coisas nas quais nos enganaram. É só isso. Todo o resto que você diz, nossa, eu queria até tomar nota. Obrigado, gente. Muito bom, ok. Agora, bom, vamos continuar a leitura então, para a gente poder dar sequência aí, a gente vai até o final. Então vamos lá. Eu vou reler o último parágrafo, que aí vai entrar também em toda a parte que a gente vai começar a ler agora. É uma parte longa de leitura, tá? Então, conforme for tendo dúvida, for tendo comentários, vão tomando nota. Como a Marcinha falou de um ponto importante, né? Essa do propósito da vida na Terra não é de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. É uma frase que pega muito mesmo, que é o que a gente busca, né? Felicidade e alegria constante, né? Mas isso prejudicaria a nossa evolução, né? Mas vamos lá. Ô, Christian, que Oi. página que tá de novo do PDF? Porque eu fui voltando, né? Que eu tô aqui no computador. Tá. E aí eu me perdi. Peraí. Nós vamos começar na 176, lá embaixo. Tá. No quarto parágrafo, de baixo para cima, que eu vou estar relendo. Tá bom. Então vamos lá. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e a galáxia das estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível,
e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. Há qualquer possibilidade de crenças que a ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento que se produzem se tornam crenças recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e portanto não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, portanto elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe indo de um lado ao outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiquíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças e lógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias-verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral? As pessoas são como toupeiras vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando os seus sentidos de ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular.
Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana que se denomina conhecimento, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são reveladas. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada será recusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo, ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva ou num lamaçal, quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente humana doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você enfim compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. A leitura ia mais para frente, mas eu acho que já foi muita coisa. Acho que a gente vai encerrar aqui hoje. E vai deixar o restante para a semana que vem. E já tem muita informação para a gente conversar agora. Se alguém quiser começar a falar, pode falar que eu estou me recompondo aqui.
Christian, eu gostaria de falar. Pode falar. Nossa, você sabe que quando ele fala aqui que nós batemos com as crenças, é uma coisa que me pega ainda muito, porque como eu fui criada dentro do catolicismo e dentro do espiritismo, porque família da mãe católica, família do pai espírita, tem muitas coisas que quando eu tento sair disso para viver aquilo que está sendo apresentado nas cartas, parece que ainda existe um bloqueio muito grande das crenças que eu carrego, né? De tudo que a gente aprendeu, aquela coisa de será que eu tô errando? Será que eu tô pecando? Será que Deus esqueceu de mim? Sabe aquelas coisas assim que a gente se pega relutando? E aí quando ele fala você está bloqueando no progresso espiritual por sua teimosia e adesão às crenças atuais, eu acho que eu vou falar por mim. Eu acho que eu só não consigo ir mais adiante porque eu não me permito, por questões de pessoas que são bem religiosas, que convivem comigo, aquela questão, nossa, mas o fulano vai me julgar, o fulano vai fazer isso, ainda tem esses receios, sabe? Do que vão pensar, do que vão falar, ou até mesmo daquilo que eu aprendi. Então essa desconstrução ainda é uma incógnita aí que eu tô trabalhando nisso. Rafinha, uma coisa que eu queria... Só o fato de você criar consciência disso já começa a abrir o teu campo. Esse é um ponto muito crucial. Quando a gente adquire a consciência de que isso pode estar atrapalhando pode estar atrapalhando a nossa evolução, a gente já começa a abrir o campo. Vou citar um fato simples que você já citou. O fato de você levar 3 anos para conseguir abrir a carta era um bloqueio desses medos que você acabou de citar. E o fato de agora você conseguir abrir, ler e começar a deixar entrar essas informações já é uma abertura muito grande, né? Como ele fala que lendo essas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente, né? Então só esse fato já mostra muito grande, mas parabéns pela consciência, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Sim, e outra, uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim, é que ele pegou aqui, foi uma parte até que você deu uma respirada funda para falar, que ele diz, fazer com que as pessoas tenham o poder de ter esse domínio sobre a gente, né? De que nem às vezes eu não vou além, porque eu fico pensando no que vão falar, o que o outro vai pensar, o que o outro está sentindo, não, tem que ser primeiro a mim. É o que a gente falou na aula passada, né? Nas cartas passadas. Eu preciso ser a minha prioridade, eu preciso ser o meu amor próprio. A empatia tem que ser de mim primeiro, né? Mas desconstruir tudo isso é trabalhoso, né? Sim. Como a gente fala desde o começo, né? Parece que o processo ele é simples quando a gente lê, mas é trabalhoso. Obrigado pela contribuição, Rafa. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Betinha, você tirou do mudo, é para falar alguma coisa ou não? Não, eu nem vi que eu tinha tirado. Pode continuar. Mas Oi? aproveitando aí que já tinha tirado, essa fala da Rafa agora me fez relembrar um pouco do que eu fui, né, de como eu era há 25 anos atrás, né? Eu tinha essa mesma preocupação, né, das minhas ações em relação ao que as pessoas iam pensar, a que as pessoas iam falar, iam dizer, e às vezes pessoas que nem tinham assim a ver com, vamos dizer assim, não era nem da minha família, mas coisas assim de vizinhos,
né? E que hoje eu paro e penso, eu falei, nossa, como a gente fica preso a questões que só tá na nossa cabeça, né? Porque eu tinha, assim, né, uma preocupação de julgamento das pessoas, e às vezes, talvez aquelas pessoas nem tivessem me julgando, mas o medo, a preocupação era tão grande que interferia no meu dia a dia, né? Nas minhas decisões, enfim. E, então, Rafa, eu acho que é muito isso que o Christian falou mesmo. Essa tomada de consciência é libertadora, né? E é só o tempo mesmo para começar a te mostrar o quanto você vai evoluindo, né? Quando você se perceber, você já não será mais a mesma. Muito bom, Betinha. Gratidão pela contribuição. Quem mais quer, pode puxar os microfones aí que agora tá com vocês. Este silêncio é de reflexão. Ô, Christian, é que eu acho assim, esse trecho que você leu, essa segunda parte, nossa, ele traz tantas questões que às vezes a gente não consegue, assim, parar para puxar um ponto, né? Porque falou de muita coisa nesse trecho, né? E se a gente para sintetizar um pouco, é como se fosse um resumo de tudo que a gente já estudou até hoje. Sim. Na verdade, embora ele é um trecho longo com muitos exemplos, mas todos eles lembrando das crenças da humanidade, né? Tipo, como a gente vive de crenças de passado e traz essas crenças para o momento presente, coisas que não são mais válidas. Ele dá o exemplo da Terra plana, ele dá o exemplo dos cultos, das coisas que a gente faz no ambiente da religião, que hoje já perderam completamente o sentido, mas as pessoas continuam praticando, inclusive até matando em nome da religião. Como as guerras que existem, a maior parte no Oriente Médio, o fundo dela é religioso, puro, né? Fala do exemplo das pessoas vivendo como toupeiras em túneis, né? Quando ele dá um exemplo de um animal que vive aprisionado, para ele aquele é o mundo dele, né? Então ele vai dando vários exemplos disso, de como a gente acaba moldando o mundo, exatamente isso, de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que a gente enxerga, de acordo com o que a gente vê, aquele acaba sendo o mundo, né? E o homem acaba fazendo a mesma coisa, claro que às vezes numa limitação maior, mas pensa num ser humano que nasceu numa cidade, num bairro, que viveu a vida inteira naquele bairro, que não sai dali para nada, que não foi ver o mar, que não foi ver, que não conheceu nada fora daquilo. Para ele aquilo é o mundo, né? Então esses são esses exemplos que ele traz muito forte para a gente, e quando a gente quebra, né? Mostrando um outro lado, né? Tanto que foi Galileu que falou que a Terra é redonda, ele foi morto, né? Foi um herege. E até mesmo a questão que, me corrija se eu estiver errada, que ele fala que a própria ciência ela se reporta a situações passadas, né? Sim. Porque ela pauta, ela define ali um conceito, alguma coisa, com base em situações que já foram experienciadas, né? Mas que é um passado. Sim. Né? Então, é muito interessante, porque até que ocorra um novo fato, o que vale é o passado. A Paulette trouxe o exemplo, assim, como a ciência ela prova o que já aconteceu. A Paulette trouxe aquele exemplo da água, né? Das frequências vibratórias. Mas é coisa que os espiritualistas, as pessoas que
quem estuda a física quântica mais a fundo já vem falando isso há muito tempo, mas só agora a ciência tem como verdade. Por quê? Porque agora que ela pôde provar. Sim. Né? Assim como com a eu nem sabia que a ciência já tinha provado isso. Ah, sim, porque hoje não tem como negar, porque já tem um exemplo que ficou como científico, né? Que você não tem como negar a influência das frequências das emoções, né, no campo das pessoas, né? Então, tanto que hoje tem muitos médicos que hoje já falam dessas doenças, até me fugiu o nome das psicossomáticas, né? Por quê? Porque já é meio que, tipo, não tem mais como correr, né? Já é uma coisa que é tão falada que não tem mais como correr disso daí, né? Então, tanto que tem um médico aqui que indica vários, ele é o Dr. Carlos, quem frequenta a constelação, acho há mais tempo, talvez até já tenha visto ele em alguma constelação que frequenta aqui quando a Lê faz, né? Ele indica pacientes para ler, porque ele fala, ó, eu não posso te ajudar, mas eu conheço quem pode. Porque é uma terapia, porque vai falar porque o problema dela não é físico, ela está manifestando no físico algo emocional, né? Então ele já... E me fez lembrar também, Christian, que eu me recordo assim que desde pequena tinha essa crença, né, de que eu não me lembro, eu acredito que fosse minha mãe, que às vezes ligava o rádio às 6 horas da tarde, tinha Ave Maria, e tinha que colocar um copinho com água, né, ali eu entendia que a água ficava benta, né, mas na verdade acho que é essa questão da vibração, né, e olha que interessante, né? Sim, sim. Se falando para um copo d'água, as energias fluem. Imagina o nosso corpo que 70% é água. O poder da palavra que a gente tem pra gente, né? Verdade. Exatamente. Uma questão também que o Antônio colocou, acho que foi o Antônio, que ele colocou também, da questão... Não sei se eu vou me recordar, algo referente à pele, alguma coisa que eu não consegui acompanhar tudo, que a gente, através da purificação também, a gente, não sei se é isso, Antônio, que você colocou alguma coisa referente à nossa pele, que a gente... Eu peguei alguma coisa... Foi hoje que ele colocou? Foi hoje? Eu acho que foi, Antônio. Eu acho que foi a sua introdução antes da gente começar a gravação, pelo que a Beth está falando. Sim. Eu não consegui captar tudo porque eu demorei um pouquinho para me sintonizar aqui, mas o que eu tinha entendido é isso, que a gente, quando faz essa purificação, isso atua também em todos os nossos corpos, inclusive na pele, né? E a gente acaba recebendo as energias também pela pele. Não, é isso, Antônio? É o seguinte. Pode falar, Antônio. Eu vou mexer na luz aqui, por isso que eu vou sair, tá? Mas tá não bom. sair não, vou estar do lado aqui. É o seguinte, Beth. Foi passado que a purificação da mente, ela permite, né, que a energia que circula em nosso corpo venha de níveis mais elevados. Então, isso consegue fazer transmutações nos nossos corpos, né? Por quê? Porque como foi ensinado nas cartas, né, tudo aquilo que passa pelos nossos pensamentos ou pelas nossas emoções vai impregnar com a mesma frequência o nosso campo magnético. Então, a partir do momento que a gente faz um trabalho, né, de purificação da consciência, o nosso tecido da consciência ele fica íntegro e ele permite que energias mais elevadas circulem, né, por dentro de nossos corpos e dessa forma impregnando o nosso campo magnético de uma potência muito alta.
E a questão é, o campo magnético, ele não está relacionado apenas ao nosso corpo físico, né? É a nossa centelha, né? Então, isso, quem desenvolve esse trabalho de uma forma mais profunda, ele vai estar se transformando não só para essa vida, né? Mas para a continuidade da sua existência, né? Enquanto a sua consciência estiver ativa, né? Então foi isso. Como você falou de todos os corpos e falou de tecido, o que me ficou assim, ficou meio vago, aí eu relacionei a questão da pele. Mas agora ficou mais claro ainda. E é uma questão também que me faz pensar, que sempre foi uma preocupação minha, Antônio, porque quando a gente reencarna, a gente, assim, eu vou falar com as minhas palavras, porque eu não tenho, assim, todo esse conhecimento que você tem. Mas, assim... O que é isso? Não, pode falar. Mas quando a gente reencarna, a gente passa pelo período de esquecimento, né? Isso. E aí, isso para mim era meio complicado pensar, porque eu falava, nossa, então, olha meu pensamento medíocre. O que adianta a gente evoluir se depois a gente vai esquecer? E se eu esquecer tudo que eu aprendi? Eu vou ter que começar tudo de novo? Esse era o meu pensamento quando eu comecei vamos dizer assim, o meu crescimento espiritual, no sentido assim de... Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, né? Essa sempre foi uma preocupação, porque eu falava, gente, mas eu vou esquecer tudo que eu já aprendi, então eu ia ficar sempre patinando. Faz todo sentido, né? O seu questionamento é muito lógico, né? Isso a gente para e vai pensar, realmente é isso, poxa vida. E tudo que eu vivenciei desde no início da minha existência, né? Aí que entra aquelas questões, né, do inconsciente, do subconsciente, né? Tem coisas aí que a gente já vivenciou que estão lá, guardadas nas caixinhas, né? Se a gente precisar de mais, elas aparecem, mas quando a gente estiver também fora desse corpo de carne, a gente tem a lembrança ampliada, né? A gente volta a lembrar de todas essas experiências também. Antônio? Oi? A minha conexão tinha caído bem na hora que meu Deus! Falar. Não, eu repito, os seus questionamentos são muito lógicos, muito pertinentes, né? Eu vou esquecer tudo e começar do zero, né? Mas a gente tem memórias que estão contidas no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, que estão lá desde da nossa criação, né? Todas as experiências que a gente vivenciou em uma infinidade de vidas que compõem a nossa existência. E quando for necessário, a gente pode lembrar de um conhecimento que a gente adquiriu lá atrás. Agora, se não for, quando nós estivermos, né, num período aí de erraticidade ou saído desses corpos, né, mais densos, a gente vai ter acesso a essas lembranças também. Sim. Isso é uma forma de proteção, Beth, porque as pessoas que hoje estão buscando despertar, as pessoas que estão ampliando os seus entendimentos a respeito do bem, né, da evolução, da espiritualidade, se elas tivessem acesso ao que faziam há 3 ou 4 existências atrás, elas poderiam ficar com alguma perturbação, elas não se aceitariam, e isso poderia ser trágico. Sim. Então, o que acontece? Essas experiências elas vão ser para nós, sim, liberadas um dia, quando nós tivermos nos fortalecidos na espiritualidade, no entendimento, porque ninguém pode ser um juiz mais cruel da gente do que nós mesmos, né? Então, quando a gente tiver amadurecido mais, todas essas potencialidades que nós desenvolvemos em outras encarnações e as lembranças que também podem nos envergonhar estarão todas nítidas na nossa mente. Sim. Quando a gente estiver livre do julgamento. Isso.
Do nosso Resumindo, é isso. julgamento e auto-julgamento. O auto-julgamento, principalmente. Porque se a gente fosse julgar com os egos que nós temos, nós estamos perdidos, né? A gente vai ser muito cruel, né, com a gente mesmo. Um dos maiores problemas da humanidade que o ser humano carrega para se libertar dessa matrix é a culpa. Imagine você se lembrar de tudo que você fez. Sim. Nossa. Lembrar, tem um exemplo que a professora da Lê falava, tem que lembrar que ou a gente tacou fogo em alguém ou morreu queimado, né? Na época das bruxas. Ou a gente da época da Inquisição, ou a gente foi queimado, ou a gente imagina você lembrar da dor de ser queimado ou de botar fogo em alguém. Ou era um ou era outro. Sim. Não tinha muita opção. Época sombria, né? Sim, das cruzadas, da Inquisição. Ô, Christian. Pode falar. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Não sei se é isso. Existem, então, duas forças, né? A do bem e a do mal. Quando hoje você começou toda aquela sua introdução a respeito de tudo que está acontecendo, da questão política, enfim, tudo aquilo que você fez esse apanhado, naquele momento é como se eu visse essa questão, né? A força do bem e a força do mal. Mas, assim, a nível, vamos dizer assim, das pessoas aqui encarnadas, vamos dizer, né? Nessa dimensão que a gente está agora. Mas essas forças, elas existem em outra dimensão também. É como se fosse, vamos dizer assim, a força do bem seria Deus e a força do mal, que é contrária a Deus. É isso? Na realidade, assim, tudo foi criado por Deus, tá? Tudo foi criado por Deus. Por isso que muita gente usa o termo luz e não luz. Aqueles que aceitam a criação, que aceitam tudo isso, formam a força de luz. E tem aqueles que, por vontade própria, rejeitam tudo isso. Né? Então, aqui no plano terreno é muito fácil enxergar, né? Mas mesmo numa outra dimensão, né? Num outro nível, existem muitas forças que, por decisão própria, rejeitam essa luz do Criador. Então não rejeitam ele como Criador, então só que para eles sobreviverem, eles precisam se alimentar de alguma forma. E o alimento deles também é energia. E por eles não... só que qual energia que eles se alimentam para poder? Eles usam a energia da própria humanidade. Eles pegam essa energia do medo, essa energia ruim, digamos assim, é a maneira como eles conseguem se alimentar para eles continuarem sobrevivendo. Porque como eles rejeitam a energia da luz, o Antônio ele sabe mais profundamente isso, pode até falar isso se eu estou falando besteira ou complementar. Mas por eles rejeitarem a luz, né? Eles precisam dessa energia negativa da humanidade. Então eles se alimentam do medo, eles se alimentam da culpa, eles se alimentam de todos esses conflitos que a própria humanidade cria. É um alimento para eles isso daí, para eles continuarem sobrevivendo. Quanto menos luz entrar, quanto menos a luz entrar no planeta, né, na consciência das pessoas, mais eles conseguem se apropriar de tudo isso. Quer completar, Antônio? Fique à vontade. Não, você foi brilhante. É exatamente isso. E complementou aquilo que eu brinquei com a Rafa a respeito de não estarmos, né, no topo da cadeia alimentar. Foi isso mesmo, Christian. Foi brilhante. É isso aí. Deu para entender? Não existe a figura de quando tem gente que fala a própria, quando fala que Satanás é uma criação de Deus. Na realidade, Deus criou tudo. Na verdade, Satanás, ele rejeita a luz, é o nome Satanás, né? Ele rejeita a luz de Deus, ele rejeita todo esse poder, por isso que forma essa egrégora. E o planeta Terra, ele foi dominado por esses seres da não-luz. Aí é uma coisa, aí é para aquele dia que o Antônio quer fazer para a gente falar de assuntos aleatórios que a gente vai ficar o dia inteiro comentando.
É porque Mas eles dominaram o planeta de tal maneira, eles dominam há muito tempo, através de polaridade, através de discussões, através desses conflitos que vêm alimentando a humanidade há muito tempo. sim, não, agora ficou claro para mim, é como se, vamos dizer assim, né? Deus, o criador de tudo, né? É como se ele tivesse acima, né? Vamos dizer assim, né? Ou no centro, e aí em volta disso esses seres de luz e esses seres de não luz, e é nisso que existe essa vamos dizer assim, essa briga ou essa divergência, essa luta que interfere diretamente na gente aqui, no nosso mundo, na nossa dimensão, né? E vamos dizer, tudo isso, aquilo que você falou em relação a toda o que vem acontecendo no mundo, essas questões políticas, tal. Então, cada um está aliado àquilo que vamos dizer assim, que está em consonância, né? Sim. Então, toda essa questão, vamos dizer, política, está ligado a esses seres de não luz. É isso. Exatamente. Se quiser aprofundar desse assunto, entra começa a procurar sobre família Rockefeller, família dos Rothschilds, as empresas que dominam. Se você for buscar os acionistas os acionistas de quase todas as empresas do mundo relevantes, você vai encontrar algumas empresas. Uma delas nossa, me fugiu o nome delas. Nossa, tem um monte. São duas principais. Morgan, Stanfield. Tem muitas empresas de muitas famílias, né, diferentes. Isso, mas tem duas empresas que elas são acionistas majoritárias de quase todas as empresas da indústria farmacêutica, de quase todos os bancos. Nossa, eu ouvi o nome dele, depois eu coloco lá. Mas se você buscar... Não é BlackRock? Oi? Não é BlackRock? Isso, BlackRock, exatamente. Isso. A BlackRock e a Vanguard Street. São as duas principais. BlackRock, Vanguard, e a terceira é a Stanley Morgan, lá, dos JP Morgan. É a Morgan. Oi? Isso mesmo. A Morgan, isso Morgan, mesmo. São as três. Se você pegar controle acionário do McDonald's, controle acionário da Johnson Johnson, controle acionário qualquer empresa da indústria farmacêutica, qualquer empresa da indústria bélica, são essas empresas que controlam. Elas controlam, e quem está por trás dessas empresas são essas famílias. E são eles os controladores. São eles que ditam o que eles querem no mundo, entendeu? Eles têm todos os... 98% dos políticos do mundo estão na mão deles. São indicados por eles. E os que não são indicados por eles descobrem um meio de chantagear essas pessoas para fazer a vontade deles, digamos assim. Então, na verdade, são 300 pessoas. Desculpa. Ouvindo você falar, parece coisa de filme. Exato. Por isso que é a teoria da conspiração, que muita gente fala. Misericórdia. Ô, Christian. Oi. Eu queria fazer uma ressalva aí. Pode falar. Fique à vontade. Você falou com a Beth que esses assuntos a gente vai explorar no dia, né, que a gente vai fazer, né, para conversar. Eu queria lembrar que não é o dia, é a semana. Porque o assunto não vai chegar ao fim, porque tem muita coisa. Não acaba tão cedo isso, né? Muita coisa. Ô Beth, hoje 300 pessoas dessas famílias, em torno de 300 pessoas dessas famílias que o Christian mencionou, é que controlam todos os segmentos mais importantes. Segmento farmacêutico, né, de saúde, financeiro, bélico, tudo. São eles. Inclusive religioso, tá? Exatamente. Inclusive, principalmente o religioso. Ô, Christian, vamos marcar essa semana logo, antes que ela vira um mês? O que você acha? Podemos combinar, pegar um dia, se o pessoal puder, a gente pode fazer sim. Oba! Vamos marcar, eu quero.
Assim, A Rafa queria falar alguma coisa. tem que fazer até uma pauta para não se perder. Ó, gente, eu vou passar a palavra para a Rafa, mas eu quero falar o seguinte: a gente tem 6 minutinhos para a sala encerrar. E hoje a gente eu não queria fazer a oração correndo por 2 motivos. Um vem de Mãe Maria e outro vem de uma amiga nossa que está precisando muito aí. Então aí vamos encerrar a sala com o grupo, né? E depois a gente abre uma sala para a gente ficar 10 minutinhos para eu explicar um pouquinho disso e para a gente fazer a nossa oração, a nossa meditação, tá? Pode falar, Rafa. Não, é só comentar com a Beth que esse negócio de luz é algo que eu aprendi quando criança, que é tão importante. Minha avó falava, e eu sou muito da sabedoria dos antigos, né? Que é uma sabedoria que traz muita coisa, eu acredito muito em certas coisas deles. Minha avó sempre dizia assim: muito cuidado ao acender uma vela para o seu anjo da guarda, ou para quem já faleceu, ou uma vela para alguma coisa que você queira. Sempre direcione a sua vela, minha avó falava. Pega a sua vela, fala olha, essa vela é para a intenção do meu anjo da guarda me proteger, fale com ela e depois você acenda. Porque se você simplesmente acender uma vela aleatória, aquele campo de energia é tão forte que os espíritos obsessores ou sem luz, eles ficam em torno daquela vela e eles se instalam ali naquele local. Pode ser dentro ou fora de casa. Então minha avó sempre falava: não esqueça de intencionar a vela. Independente de cor da vela, isso aí é indiferente. Mas sempre intencionar. Para que ela não fique pagã, né? Perdida por aí. Porque essa questão em busca de luz, os obsessores ficam realmente ali. Ok, gratidão, Rafa, pela contribuição. Alguém quer aproveitar mais alguma coisinha nos minutos finais? Pode falar, Beth. Só estava agradecendo a Rafa. Ah, legal. Ok. Isso que a Rafa falou é de uma importância tão grande nesses tempos, principalmente, porque todos nós aqui que meditamos, que enviamos energia, todo tipo de energia, ela precisa ter um destino definido, igualzinho a Rafa falou para a vela. Porque a energia que não tem um destino, ela não tem dono. Então, se você faz um reiki de repente, se você emana bons fluidos, que isso fique muito claro e você pronuncie o que você está falando. Porque nesses tempos tem muitas entidades que realmente, se você enviar energia, se você criar, né, acender algo como uma vela que trabalha os 4 elementos ali, que tem um poder magnético incrível, isso realmente vai trazer, ao invés de benefícios, pode trazer algum problema. Tanto na questão da vela, quanto nas energias que a gente envia, né, diariamente aí para os locais mais necessitados. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então vamos então fazer a outra sala rapidinho, e aí a gente encerra e faz a nossa oração? Pode ser? Sim. Então vamos lá. Então deixa eu dar uma pause aqui. Bom, então acho que hoje realmente a gente aprofundou bastante o tema. Alguém quer comentar mais alguma coisinha para a gente encerrar? Ou vamos partir para a parte da oração? Acho que pode ir para a oração já. Tá, bom, então vamos lá. Um pedido que está sendo feito aí pela espiritualidade, o Antônio até chegou a colocar isso lá no grupo, né? Mas é um pedido especial de Mãe Maria, que para que a gente faça oração pelo planeta e pelo Brasil. E não é à toa, né? Acho que com essas disputas políticas, com tudo que está acontecendo aí no planeta e aqui no Brasil intensificando muito forte, né? As frequências vibratórias podem estar precisando muito de pessoas, de gente que está com suas frequências para mandar essa energia, mandar luz, e a gente está com essa egrégora hoje aqui muito potente. Então eu queria, um ponto é fazer essa oração pelo país, pelo planeta, né? Cada um aí no seu silêncio, né? Na hora que a gente for fazer.
E hoje também, quando for, como a egrégora continua, né, depois do que a gente termina aqui, né, essas energias ficam com a gente, né, então a gente ainda está de alguma maneira todos interligados. Todo ser humano é interligado, mas a gente está interligado por essa egrégora na nossa meditação hoje antes de dormir e tudo mais, cada um fazer, também procurar emanar essa energia aí para o todo, né, para todo, emanando vibrações muito fortes aí para o país e para o planeta como um todo. E o outro caso, não sei se tem alguém aí no grupo já sabendo, né, que todos aqui conhecem a Divane, mas ela está passando aí por um desafio muito grande. Comentei com ela, né, falei que se ela me permitia para colocar em oração aqui, ela falou que permitia, por isso eu vou estar contando brevemente. Mas o filho dela, ele bateu, ele entrou com a moto num poste na madrugada de sexta para sábado. Aparentemente, assim, não está em risco de vida, mas sofreu lesão no pulmão, ainda está entubado, desacordado, ele está com o rosto amassado, parece que não teve nenhuma lesão cerebral a princípio, né? Mas está desacordado ainda, então está precisando aí de muita oração, muita luz, muita força. Não só ele, né, que está na situação em si, mas também as pessoas próximas, né, para a gente poder mandar toda essa energia, essa egrégora de luz para todos eles. Para quem quiser mandar uma força para ela aí, fiquem à vontade. Tá? Eu falei para ela que ia pedir autorização, né, para fazer aqui, né, para receber isso. Ela falou que podia mandar. Ela está sintonizada com a gente, em consciência. Ela ia visitar o filho, que ele está na UTI, né? Então ela ia lá agora às 7h30 da noite, né? Então não sei se está lá ainda, se já saiu, mas ela de alguma maneira ela ia se sintonizar mentalmente com a gente aí para poder estar recebendo tudo isso e transmitindo lá para ele também, né? Então é isso. Queria agora, nesse nosso momento que a gente faz de silêncio, né? Nesses nossos 3 a 4 minutinhos aí que a gente se sintoniza, para que a gente emane nossas energias, se sentirem no coração de mandarem para outros, fiquem à vontade, né? E cada um na sua maneira, na sua crença, digamos assim, na maneira na sua oração, na emanação de luz, da maneira como vocês quiserem fazer. Vamos estar agora silenciando e fazendo esses minutos aí para a gente poder mandar toda essa energia para eles. Vamos lá? Então, vamos silenciando. Esvaziando nossos pensamentos. E cada um na sua fé, na sua maneira de emanar, ficam à vontade para estar emanando toda essa luz para eles, para o planeta, para o país, para o filho da Divane, para quem mais vocês se tocarem de enviado, do reino animal, do reino vegetal, dos seres humanos, fiquem à vontade para estar fazendo toda essa oração agora.
Vamos respirando fundo. Aos pouquinhos vamos voltando. Cada um aí no seu tempo. Todos de volta? Rafinha, Paulette, Marcinha. Eu voltei metade. Voltou metade? Ok. Mas a gente pode voltar só a metade, depende de onde estiver, a gente pode estar continuando agora, né? Depende do que cada um for fazer. Eu vou estar continuando daqui a pouquinho, quando for me deitar também, a fazer as orações aí. E esse pedido para o planeta, para o Brasil, falaram para fazer todos os dias, sempre que possível, até o dia do portal 8/8. Então, e nós estamos atravessando aí alguns contratempos, né, que já falamos um pouquinho sobre isso. Eu acho que não é à toa esse pedido aí para o nosso país, para o planeta como um todo, nesse momento de transição. E colocar também a Divânia aí nas nossas orações aí nesse momento, o filho dela que está precisando também, né? Colocar, dar força para todos ali, né? Então é isso, gente. Hoje temos tempos para nos despedir sem a sala cair. Gratidão a todos pelo estudo de hoje, gente. Muito obrigado. Boa semana, pessoal. Valeu. Deus abençoe todos. Amém. Boa semana. Boa semana. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, Obrigada. pessoal. Gente, Boa agradeço. Jéssica, Boa noite, a Rafa vai te mandar meu contato. Depois manda para mim uma mensagem que eu vou te mandar o livro e o link para você entrar no grupo, tá? Tá ótimo. Agradeço imensamente. Tá jóia. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Boa gente. noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Obrigada Tchau. por tudo. Obrigada.